Vamos começar falando de um assunto que mete diretamente com dinheiro público. O Congresso Nacional aprovou um novo modelo para as emendas parlamentares, aquelas que liberam recursos para obras e projetos pelo país. Mas, apesar de atender parte das exigências do Supremo Tribunal Federal por mais transparência, o texto deixou umas brechas que podem abrir caminho para um novo orçamento secreto. Para explicar melhor o que mudou e o que pode acontecer daqui para frente, a gente conversa agora com os repórteres Gabriel Bus e Augusto Tenório. Boa tarde, rapazes. Olá, boa tarde. Bom, prazer estar aqui com vocês e como você próprio anunciou, ontem o Congresso, uma sessão conjunta do Senado e depois da Câmara, aprovou o novo orçamento secreto, né, o orçamento secreto 3.0. O orçamento secreto a gente chama assim porque é uma habilidade, é uma coisa única que o Congresso tem de conseguir mandar dinheiro para os rincões do país sem a clareza de quem enviou esse dinheiro e com que propósito. E após um longo embate, né, com o Supremo Tribunal Federal, o Congresso aprovou ontem esse orçamento secreto 3.0. O Gabriel Bus, que acompanhou a votação em loco, ele pode falar um pouco mais sobre como foi essa votação e depois a gente detalha aqui do porquê, novamente, eles estão tentando dar um drible aí no STF. Boa tarde para quem está nos assistindo. É importante explicar porque é algo que une todo o Congresso Nacional. Quando você tem o resultado da votação, o número é muito inexpressivo de contrários à medida. A nova proposta ela foi aprovada ali por imensa maioria dos deputados, imensa maioria dos senadores. Houve ali cerca de 30 votos contrários dos deputados, menos de 10 votos contrários dos senadores, o que mostra um apoio expressivo, que passa por PT de Lula a PL de Bolsonaro. Ou seja, é uma união de governo, oposição, centrão, porque muita gente pode pensar, mas o centrão é quem articula tudo isso. Não, todos os partidos, quando se trata de beneficiar o próprio Congresso Nacional e os parlamentares que ali representam a população, todos se unem. Então foi uma votação que foi pedido para que fosse nominal, porque havia ali, o próprio presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, queria votar simbólico, quando não precisa o registro do voto. Mas aí houve pressão de parlamentares do Novo, parlamentares do PSOL, para que fosse então colocado o rosto dos deputados que votaram a favor e aqueles que votarem ao contrário, para que ficasse estabelecido ali quem era a favor e quem era contra a medida. Olha, uma coisa que eu tinha conversado com os meninos antes da gente começar o boletim é que às vezes eu acho que falta uma noção pra gente do quão grave é o orçamento secreto, do quão grave é o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, irem sem uma determinação, sem que a gente saiba para onde ele vai. Que foi isso realmente que gerou toda essa confusão, que gerou todo um atrito entre o STF e os parlamentares durante todo o ano passado. Você viu o embate que foi muito sério entre o ministro Flávio Dino, que foi quem exigiu aí essas mudanças que a gente está falando sobre isso agora. Então, assim, um dos pedidos que eu fiz para tanto o Gabriel quanto o Augusto, é realmente para a gente poder ter um pouco dessa noção da gravidade, do que é que a gente está lidando, para daí a gente falar um pouco das mudanças e entender também que o ministro Flávio Dino não gostou tanto dessas brechas que foram abertas. Então, se vocês puderem dar essa gravidade aí, me explica para quem ainda está com dúvida o quão grave é o orçamento secreto. Acho que a gente tem que fazer, nesse caso, uma retrospectiva do que é uma emenda parlamentar. O Congresso ele tem uma prerrogativa de fazer emendas ao orçamento. Quem define o orçamento é o governo envia a peça orçamentária ao Congresso, o Congresso aprova, faz pequenas alterações e os parlamentares eles têm direito ali a emendas. Emendas seriam pequenos repasses que eles poderiam enviar aos seus redutos eleitorais e é uma coisa até natural, democrática, inclusive. Porque, por exemplo, o deputado ele é de uma cidade, ele percebe que nessa cidade, onde ele teve uma boa votação, por exemplo, está precisando de alguma coisa, de algum serviço, alguma obra, ele consegue enviar uma parte, um recurso para tocar essa obra, uma obra inacabada, um projeto novo. Isso até é interessante, isso até é democrático para a gente fazer dinheiro chegar em cidades que às vezes podem passar ao largo do olhar do ministro, do presidente, enfim. Mas com o passar do tempo, e principalmente na administração Arthur Lira, o valor das emendas cresceu bastante, né? Chegou a 50 bilhões ano passado? Chegou a 50 bilhões e é um valor que vem crescendo ano a ano e que vai pegando parte do orçamento. Para quem está nos assistindo entender o tamanho disso, o Congresso brasileiro é o Congresso que mais detém poder sobre o orçamento da União. Ou seja, os governos brasileiros, independente de ser de esquerda ou de direita, sempre estão ficando cada vez mais, e isso vem desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, reféns de um Congresso.
Por quê? Porque o valor das emendas vai aumentando. E vale ressaltar o que Augusto explicou aqui. Não tem nenhum problema. Emendas são democráticas, é um direito dos parlamentares. O problema está. Não dá para deixar sem identificação. E o que o projeto aprovado ontem faz é justamente abrir brecha para que quem manda para o Estado, quem manda o dinheiro para uma obra, não seja identificado. E aí volta o problema crônico, que é o que o Congresso tem, que é o que o Supremo, tem questionado há muito tempo. E isso começou na gestão Arthur Lira, né? O orçamento secreto original, ele funcionou através da emenda de relator, que é o seguinte: o relator do orçamento, que é o relator que faz aprovar o orçamento do ano, ele consegue fazer emendas com o nome dele. Então, assim, tudo fica no nome do relator do orçamento. O problema foi que a emenda de relator, ela cresceu bastante. E aí, vários parlamentares, eles ratearam essa emenda de relator informalmente. É como se, por exemplo, o Bush fosse o relator e nós aqui começamos a repartir essa emenda que ele tem direito e tudo fica na assinatura dele. E aí ele manda com a assinatura dele. E aí o parlamentar, que na verdade bancou aquele envio, ele não está com o nome registrado. E por isso esse orçamento secreto foi tornado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2022. Assim que o governo Bolsonaro perdeu a eleição, né, o orçamento secreto foi uma maneira que o Arthur Lira encontrou para ganhar poder e uma maneira que o Bolsonaro também encontrou para conseguir se equilibrar com o Congresso. Ele tinha uma base fraca no Congresso. Quando o governo Bolsonaro acaba, o Arthur Lira meio que fica sozinho, o Congresso fica meio que sozinho nesse jogo, e ele acaba, o Supremo vai lá e derruba o orçamento secreto. E aí veio o orçamento secreto 2.0, que é o questionado pelo Supremo Tribunal Federal nessa ação que está com o ministro Flávio Dino. Que é o seguinte: existem emendas de comissão e emendas de bancadas estaduais. As comissões temáticas, por exemplo, a Comissão de Saúde, a Comissão de Transporte, a Comissão de Educação, tem um valor que deveria ser enviado em conjunto, escolhido pelos parlamentares em conjunto, e ser enviado para uma área estruturante. Por exemplo, na saúde, sei lá, vamos mandar uma emenda para aumentar o valor dos mais médicos, do PAC para construir unidades básicas de saúde, enfim. Com o passar do tempo, com o fim do orçamento secreto, eles usaram essas emendas de comissão, que são também assinadas em conjunto, e começaram a repartir informalmente, não é, Bush? Sim. E depois eles começaram com esse repartimento informal, ele parte da mesma lógica do orçamento secreto 1.0, que a lógica se todo mundo é responsável, ninguém é responsável. Se todo mundo assina em conjunto, não tem como você ir atrás e punir um parlamentar individualmente. Aí veio o Flávio Dino, derrubou, inclusive bloqueou esses pagamentos ano passado, gerou uma crise com o Congresso e disse: olha, vocês precisam encontrar uma maneira de dar transparência a esse repasse, isso que não é constitucional. E aí o Congresso aprovou uma lei no ano passado, continuou sendo questionada e por isso aprovou essa resolução na quinta-feira. E sendo mais específico, as brechas que a gente tem agora nesse novo projeto é o seguinte: ele abre possibilidade dos líderes partidários fazerem indicações, que hoje a emenda de líder não existe, né? Existe ali a emenda de bancada, a emenda individual, em que o parlamentar tem o direito dele, a cota dele, e envia, tem a emenda de comissão, e agora ele abre a possibilidade dos líderes do partido. Então, por exemplo, o líder do União Brasil pode indicar a emenda a uma comissão. E quando ele indica enquanto líder, representando toda a bancada. Então, ou seja, segue a mesma lógica: se todo mundo é responsável, ninguém é responsável. O projeto aprovado ontem ainda deixa em aberto que alterações nas emendas, porque é o seguinte: no modelo que o relator adicionou, para cadastrar a emenda, existe lá um espaço para se identificar o autor. Isso é um ganho. Mas o problema é que, às vezes, a alteração, quando você aprova a emenda, para você pedir uma alteração, você não precisa ser identificado. Então, a gente aprova a emenda com a transparência, mas depois a gente pode alterá-la sem uma devida identificação. Há também a permissão para que parlamentares enviem emendas de comissão, que deveriam, como eu falei, ser enviadas para projetos estruturantes, projetos nacionais, para que eles enviem emendas de comissão para seus redutos eleitorais, porque ele adicionou lá uma previsão de que você pode enviar emendas de comissão para projetos de interesse regional. E deixa isso muito em aberto, ele não dá o critério do que é um projeto de interesse regional. E, além de tudo, agora ele permite também o envio de emendas de bancadas estaduais para outros estados. Ele deixa lá 2 dispositivos que permitem que você envie, por exemplo, emenda para uma ONG, como a gente já revelou aqui no Metrópolis. Envia uma emenda de bancada estadual para uma ONG em Maceió, por exemplo, para ela prestar um serviço aqui, ao invés de você contratar uma ONG ou uma iniciativa aqui no DF. Então, esses são os principais pontos que a gente, analisando o projeto aprovado ontem, localizou que tem brechas aí para falta de transparência. Detalhe importante: a gente viu aí a imagem que foi feita para a matéria
dos repórteres aqui, do Gabriel e do Augusto, você vê aí o Davi Alcolumbre e o Flávio Dino. Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que aprovou o projeto ontem, e o Flávio Dino, que é o ministro, que está aí com lidando com essa situação desde o ano passado. Então eu queria saber de vocês como é que o Flávio Dino recebeu essa aprovação desse projeto e se ele pretende dar algum acompanhamento, alguma mudança, o que é que vai ser feito agora? É uma incógnita o que vai ser feito, mas ele não recebeu muito bem. Ele falou que não estava nem perto do aceitável, né? Ele deu essa declaração, mas é muito difícil saber o que acontece agora, porque é uma linha que está sendo puxada de um lado para o outro, né? Um cabo de guerra, se a gente pode chamar assim, de um lado para o outro há muito tempo. E o orçamento da União precisa ser aprovado. Isso ainda está travando. Então, uma eventual decisão do Supremo na próxima semana, no próximo mês, que bloqueie de novo as emendas, pode impactar no orçamento da União. Ainda não foi aprovado. A previsão é que seja aprovado até as próximas 2 semanas. O orçamento de 2025, a gente está falando. O orçamento deste ano. O governo está trabalhando com o mínimo do dinheiro possível, porque ainda não tem o orçamento desse ano aprovado. E vale lembrar a importância das emendas, mais uma vez, porque é o dinheiro público, é o seu dinheiro do trabalhador brasileiro que está bancando essas emendas. Por isso que é tão importante identificar o autor, porque se houver irregularidade, é o deputado ou o senador que precisa ser cobrado. E o que o Supremo está exigindo é exatamente isso, que olha, surgiu uma irregularidade aqui, como é que a gente vai tirar a dúvida? Precisa conversar o autor. E aí, se não tem o autor exatamente identificado, fica muito difícil combater as irregularidades que a gente sabe são muitas no país. Ou seja, em resumo, a gente tem aqui, só fazendo uma parte, um Congresso super poderoso, que começou a acumular poder nos últimos anos e que tenta não se responsabilizar pelos repasses que ele mesmo lutou para ter. E assim, a gente tem agora o orçamento do governo federal, não foi aprovado, como o Bush falou, então a gente já chega em março, estamos no 3º mês e o governo está operando com 1/12, ou seja, o governo, como não tem um orçamento desse ano aprovado, ele só conta mensalmente com 1/12 do dinheiro previsto para custeio da máquina pública, ou seja, a gente está com investimento travado, a gente não está podendo liberar obras, então e num ano assim, que a gente está vendo inflação alta nos alimentos, então você precisa também movimentar a economia, precisa tocar a obra, e o orçamento está parado porque o Congresso não voltou, até agora, o orçamento desse ano. Só para a gente finalizar, na verdade agora eu quero mais uma análise do que de fato, uma conversa sobre a matéria de vocês. É uma análise de fato. Vocês acham que o Congresso está disposto a ceder? Vocês acreditam que a gente pode acontecer mais rapidamente essa aprovação desse orçamento? Porque, de fato, é o que vocês falaram. A gente já acabou o carnaval. O ano já começou, de fato, e o orçamento ainda não foi votado. E a gente está vendo aí o Congresso não querendo assumir essa responsabilidade. Pelo que vocês acompanham lá diretamente com os parlamentares, eles podem ceder ou essa briga a gente vai ainda vê-la acontecendo durante todo 2025? Não estão dispostos a ceder. Rafael Augusto é prova disso. A gente viu ontem, como eu comentei aqui no início, uma votação expressiva. Eu fui checar os números aqui, só 33 deputados votaram contrários e 3 senadores. Isso mostra o tamanho do peso que teve a decisão de ontem, uma decisão altamente apoiada, de novo, por todos as agremiações, esquerda, direita, todos os segmentos da política apoiando esse projeto. Então eu não vejo em nenhum momento, ainda mais com o presidente Davi Alcolumbre, que é um presidente bastante empoderado dentro do Congresso, qualquer brecha para o Congresso ceder mais uma vez. Acho, inclusive, que pode haver novos momentos de tensão ao longo do ano. Também acho que nesse ano a gente vai ver um momento de tensão, é um ano pré-eleitoral, o governo está precisando liberar o orçamento, está precisando conseguir mais dinheiro, inclusive para obras, tem muito projeto para ser votado, a gente tem uma proposta de redução do imposto de renda, para quem, no caso de isenção de imposto de renda, para quem ganha até R$5.000, que é a aposta do governo Lula para alavancar sua popularidade, e o Congresso está travado. E você conversando entre os líderes, uma opinião é unânime, da direita à esquerda. Do PT ao PL, que direito adquirido você não recua. Eles, a partir do orçamento do Arthur Lira, enfim, que ele começou a desenhar, o Congresso conseguiu um negócio chamado emenda impositiva, porque antes o governo ele tinha uma margem de negociação porque ele não era obrigado a pagar a maior parte das emendas. Então, quando ele tinha uma votação importante,
Ele ia lá, liberava algum dinheiro, prometia liberar um dinheiro para os parlamentares e conseguia aprovar seus projetos. Hoje, os parlamentares, a maior parte dessas emendas são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a pagar. Inclusive, a única margem que o governo tem hoje de negociação é quando pagar, mas ele é obrigado a pagar. E, inclusive, há uma discussão no Congresso para impor um calendário de pagamento de emendas, para o governo não conseguir nem controlar quando ele abre e fecha a torneira. Então, a gente tem um Congresso super empoderado, um Supremo acuado, nesse sentido, porque ele fica fazendo essa briga, e o governo o governo federal, no caso o Poder Executivo, fica tentando se equilibrar. Porque, ao mesmo tempo que ele quer retomar o poder dele sobre o orçamento, ele também não pode ficar comprando briga com o Congresso porque ele também precisa aprovar projetos no Congresso. Então a gente tem aí uma tensão muito grande entre os três poderes. A gente vai voltar aqui com certeza esse ano para falar sobre mais coisa de emenda, mais embate entre os três poderes, porque essa novela não acabou. E estão sempre convidados a voltar. Muito obrigado, Gabriel e Augusto, por participarem aqui no Boletim Metrópolis.